Visualizando a minha tela aí, tranquilo? Ainda não apareceu ainda. Agora sim. Beleza. Agora sim, agora apareceu. Não estava aparecendo porque a câmera estava para mim, aí não tá fechado. Virou, agora sim, agora apareceu. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o princípio de Pascal. Tá? Então, Pascal é um físico, né, que trabalhou muito com essa questão toda de pressão, né? Inclusive a unidade, né, de pressão leva o nome dele em função das pesquisas que ele fez na área. Só vou mudar aqui o ponteiro do mouse, tá? Deixa eu ver aqui, ponteiro do mouse, tá aqui. Beleza, tá aqui. Beleza. Então, vamos relembrando a aula passada, a gente fez esse probleminha aqui, né? Acerca da densidade da água. Então, a densidade da água, na verdade, que seria a massa específica, né? É 1 kg por litro ou 1 grama por centímetro cúbico, tá? Beleza. Então, qual é a variação de pressão inicial numa eclusa? A gente fez lá, né, cara? Que a gente pegou o quê? A área da eclusa, né? E a altura para a gente obter o volume total de água da eclusa. Bom, com o volume de água da eclusa, a gente multiplica com o quê? O ρ da água vezes a gravidade, nós tivemos o quê? Qual é a força, peso daquela massa de água? A força-peso da massa de água, a gente dividiu pela área e a gente obteve que a força de pressão da água são 40.000 pascals ou 0,4 atmosferas. Então, se a gente pegar esse valor da pressão da água contida na eclusa mais a pressão atmosférica, o total no fundo da eclusa é 1,4 atmosferas. Quando a eclusa está cheia, ou seja, ela vai estar não com 4 metros de água, e sim com 18 metros de água. Então, o volume é alterado para 21.600 metros cúbicos. E a força de peso da água no total aumenta para 2,16 vezes 10 a 8 newtons. Dividimos essa força pela área, que é a mesma. Então, a nossa força aumenta de 0,4 atmosferas para 1,8 atmosferas. Se a gente somar a pressão atmosférica a essa pressão de 1,8, a pressão final da eclusa fica 2,8 atmosferas. E a variação de pressão, ou seja, é de 1,4 e 2,8, então 1,4 de variação net. Então, a gente coloca um medidor de segurança no fundo, limitando a variação de pressão no uso de 2 atm. Ficou alguma dúvida, João? Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, a gente tinha visto isso na aula. Tranquilo. Então, vamos entrar hoje no princípio de Pascal, né? Então, se a gente relembrar realmente daquela questão toda eclusa, né? Como é que a gente tem essa explicação que ocorre, né? Como é que essa pressão se distribui ao longo dos processos hidrostáticos e hidrodinâmicos? Bom, no transporte fluvial, né? A gente viu isso na eclusa. Mas também a gente, por exemplo, pode ter isso em situações de algumas máquinas mecânicas, né? Ou alguns equipamentos utilizados também na engenharia civil. Por exemplo, a gente tem empilhadeira, né? Então, empilhadeira a gente usa, né, para operar equipamentos, né? Por exemplo, eu quero um palete cheio de tijolo, né? Cheio de saco de cimento. E como é que funciona essa questão do içamento de cargas? E esse içamento de cargas, ele acaba acontecendo o quê? Através da bomba hidráulica. Então, tem uma bomba hidráulica dentro do meu equipamento e justamente essa relação que eu tenho de força em área acaba transferindo a mesma energia de pressão, por exemplo, que eu tenha em um cilindro, por exemplo, de uma área de
de 10 centímetros quadrados, eu posso transferir essa pressão, essa força equivalente para uma área de, por exemplo, 1 metro quadrado. E como é que isso funciona? Então, aqui está o exemplo, por exemplo, então, de uma empilhadeira de containers, né? Como é que uma empilhadeira, onde eu tenho uma área aqui, ó, de cilindro, que é uma área que eu tenho a força hidráulica sendo exercida nos braços do cilindro, né, consegue içar uma carga com um peso relativo em relação ao peso que eu estou exercendo na força do cilindro muito maior, justamente através do princípio de Pascal. E ele diz assim, ó, que uma força externa aplicada em uma região de fluido, ou seja, um fluido pode ser ar, pode ser água, pode ser um óleo hidráulico, tá? É igualmente transmitida em toda a sua extensão. E também nas paredes do recipiente que o contém. Então, um fluido exerce a mesma pressão em todas as áreas naquele espaço que o contém. Tá? Então, um fluido distribuído horizontalmente ou em condições onde o efeito da gravidade pode ser desprezado, a pressão é exercida em todas as regiões do fluido. E a pressão sobre eles, sobre as paredes do fluido, são iguais. Caso o efeito da gravidade seja relevante, temos que considerar as pressões externas distribuídas em todo o fluido. Então, se eu também, então, por exemplo, no caso de uma eclusa, aonde eu tenho, então, um vaso aberto, ou seja, eu não tenho um recipiente 100% fechado, ou seja, o meu topo da minha eclusa está sujeita à pressão atmosférica. Então, quando eu levo em consideração a pressão interna do fluido, eu tenho que considerar junto à pressão atmosférica. Tá? Foi que nem nós fizemos no caso da computação total da pressão do fluido do fundo do topo. Tá? A próxima aqui. Então, pressão em recipientes. Então, olha aqui, ó. Então, a pressão exercida pela gravidade do recipiente depende somente da altura. Então, somente a altura do fluido, que é o que importa. Não o formato do recipiente. Então, não tem importância se eu tenho um cilindro, se eu tenho uma esfera, se eu tenho um cone. Entendeu? A minha forma geométrica não altera a pressão, não altera a pressão. O formato. A única... Oi? O formato ali do recipiente não altera a pressão? Não altera, nada. Nada. A única coisa que me altera é a altura da coluna do fluido. Então, a pressão lá no interior do recipiente, no caso aqui, esses recipientes todos estão abertos, tá? Então, a pressão, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar este meu becker aqui, que está em amarelo, a pressão do fluido na altura de 150 milímetros é X. Se eu pegar ela lá, ó, em 50 ml, vai ser X mais uma variação dessa coluna aqui. Porque quanto que é a minha pressão aqui, ó, do fluido bem na interface entre o fluido e o ar? É 1 atmosfera, tá, João? Na medida que eu vou aprofundando aqui, ó, essa pressão vai aumentar, porque estou aumentando o quê? Eu estou aumentando a coluna de fluido. Tá? Se eu pegar aqui, ó, a pressão aqui onde está o ponto vermelho, essa pressão aqui é igual a quê? A essa pressão aqui. Então, a pressão é igual, no fundo, na mesma linha de altura, tá? Então, na mesma cota de altura, eu não mudo a pressão, independentemente do formato. E aí, se eu pegar este balão volumétrico aqui, ó, se eu pegar essa cota aqui, eu vou ter uma pressão Y, que vai ser a mesma em toda a altura equivalente à que eu peguei primeiro. Então, numa mesma altura, a pressão é igual. Tá? Entendi. E é dado por essa
fórmula aqui, então, né? Aqui, ó. Que a pressão total é igual à pressão zero, que é a pressão atmosférica, mais quem? O rho do fluido, a ação da gravidade, mais a altura do fluido. Então, é sempre essa relação. A altura do fluido ali, na verdade, é a profundidade, né? Exatamente. É como se eu tivesse, se eu botasse um referencial aqui, eu teria o zero aqui e começaria a contar para baixo. Aqui. Claro. Tá? Então, no momento que eu vou aprofundando o fluido, vai aumentando a pressão. Tá? Certo. Beleza. Então, o princípio de Pascal tem uma aplicação prática muito importante na indústria. Então, os macacos hidráulicos podem elevar cargas equivalentes ao seu peso em função disso. Então, se eu tenho, por exemplo, uma área pequena e uma força X exercida aqui, eu posso aumentar a área de contato, que eu vou ter uma força igual de sentido contrário para poder manter essa mesma relação. Eu tenho uma relação de proporção entre as aplicações de área. Tá? Sim. Então, nós vamos fazer uma simulaçãozinha por esse site que está aqui, ó. Tá? Tá. Depois do final da aula. Acho que até eu vou fazer agora, aqui, só um pouquinho. Só deixa eu mudar a minha paletinha aqui. Deixa eu ver a posição de ponteiro. Me perdi. Vamos ver aqui. Aqui. E... Isso aqui é um site interativo de simulação educacional da Universidade do Colorado dos Estados Unidos, tá? Então é bem legal. Então, olha aqui. Então, por exemplo, aqui, tá? Então, ali eu tenho a densidade desse bloco. Tá? Olha a altura do fluido aqui, ó. Então, qual é a densidade? A madeira. Eu posso mudar aqui, ó, os diversos tipos de materiais, tá? Se eu botar a densidade do gelo, lá, ó. Não, mudou. Eu posso aumentar a massa aqui, ó, também. O volume, tá? Beleza. Então, vamos começar aqui com o isopor. Tu te deu conta que os litros variaram aqui, ó? Por quê? É por causa da pressão, né? Tipo, botou mais uma... Essa aí é o volume que ele desloca, ó. O conteúdo. Então, eu posso diminuir o volume do recipiente, ó, aqui, ó. Ó. Isso eu aumentei o volume dele. Não ocupa o mesmo espaço, né? De até dizia a física. Então, isso é na relação aqui, de volume do bloco e quanto que ele pesa. Tá? Bom. O que que é? Ele está me dando a densidade, o quê? Do isopor. Aqui, ó, a densidade do ser humano, densidade do vidro, do titânio, do aço do cobre. Muito bem. Vamos mudar, então, para a madeira. Madeira, para um volume de 4 litros, ela vai ter um peso de 1,6 quilos. Tá. Bem, se eu mudar aqui, ó, para o gelo, então, o gelo, ele tem uma massa de 3,8 quilos e 4 litros. Aí eu vou perguntar para ti, assim, tá? Gozado, cara. O gelo, né? Ele não deveria ter a mesma
o mesmo volume da água? O mesmo volume da água? Sim, ó, porque o gelo é feito de quê? Mas é que aí, acho que quando ele está no estado sólido, ele muda, né? A agitação das moléculas, acho que ela fica numa outra densidade, né? E por causa de uma ligação que as moléculas de água fazem, que é a ponte de hidrogênio, tá? Então, Uhum. por isso que a densidade do gelo não é a mesma da densidade da água. Entendi. Que ela ganha mais hidrogênios na molécula, digamos assim. Depois, em aula, eu mostro direitinho o que é. Ela faz uma ligação elétrica, tá? Elétrica. O tijolo. Tá aqui, pariu lá. O tijolo tem 2 quilos por litro. 2:1. O vidro. O alumínio. 2,70. E o alumínio. Outra experiênciazinha legal. Olha aqui, ó. Eu posso botar outros compostos. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, madeira. Tá? Vou botar madeira com 1 quilo. E eu vou botar aqui um gêmeo. Ó, o que acontece se eu fizer isso aqui? Que legal. Não vou pilhar. Entendeu? Então, eu fiz um compósito, eu fiz um material composto, né? Olha lá, eu praticamente, eu estou somando o quê? Ó, Sim. somei as massas. Tentar botar um volume mais ou menos igual. Olha lá, ó. 4 litros. Os mesmos volumes. A diferença que dá em massa. Vamos fazer uma outra coisa legal. Se nós mudarmos isso aqui para isopor, olha lá. E se nós mudarmos isso aqui para madeira? Bem. E se nós mudarmos para alumínio? Pô, diferença. Bora. Tá? Tijolo. E eu posso fazer isso aqui também, olha aqui, ó, que bonitinho. Ó, olha aqui. Aumentou o volume do isopor. Claro, ou seja, se eu aumentei o volume do isopor, eu mantenho a minha massa lá bem pequenininha, né? Ou seja, eu mantive uma relação, né? Então, Sim. eu consegui fazer o quê? Que um produto muito leve, em função da sua baixa densidade, erguesse uma substância bem pesada. Sim. Tá? Então, é isso mais ou menos que acontece quando a gente se faz uso dos cilindros, tá? Pô, que legal esse sistema. Esse sistema é pago? Não, é gratuito, cara. Tá o link lá para você usar na aula. Vou acessar depois. Legal isso, hein? Eu vou seguir aqui o baile. Aqui, ó. Então, Tá. imagine, né? Tu viu aqui, né? Que o que a gente exerceu aqui? Quando a gente mexeu aqui. Olha o que acontece ali, ó. No tanque. Olha à esquerda aqui. Tá? Se eu vou aumentar o volume, olha o que vai acontecer ali com o líquido lá, a altura do líquido aí, ó. Não está deslocando? Não está Tá deslocando para aumentando. cima? Tá. Bom. O que é isso aí? E por que a gente consegue erguer esse baita peso aqui e ele está em equilíbrio aqui? Isso a gente chama de empuxo, tá? Então, essa força aqui, ó,
Porque, na verdade, a água está exercendo uma força de pressão neste bloco aqui de isopor em todas as arestas dele. Tu concorda comigo? Aqui, ó. Sim. Eu vou ter uma pressão da água aqui, uma pressão da água aqui e uma pressão da água aqui. Sim. Bom, eu tenho... Te lembra da lei de Newton, da terceira lei de Newton, né? A ação e reação. Sim. Então, para cada ação, eu tenho uma força igual e de sentido contrário. Certo. Quando um corpo está boiando num fluido, o que quer dizer? Que a minha força-peso, que esse meu conjunto aqui do tijolo e esse meu conjunto do isopor, as duas massas exercem uma força para baixo, ok? Uma força-peso. Sim. Certo. Só que essas paredes do fluido aqui exercem uma força de pressão igual de sentido contrário à força-peso. Ah, te entendi. Claro. A isso a gente dá o nome de empuxo. Claro, te entendi. Na verdade, esse empuxo está indo por causa da pressão das paredes, na Da verdade. água que tu está deslocando dele. Então, essa água está exercendo uma força contrária a esses, a esses corpos submersos no fluido. Entendi. Tá? É isso que é esse tema aqui, ó. Tá? Então, como é que é possível que um navio, né, pesando muitas tonelagens, flutue? Né? Como é que esse aço não afunda? Né? Por quê? Porque ele tem um volume dentro dele de espaço vazio, ou seja, quando a gente constrói um navio de aço, ou um navio de madeira, né, ou um navio de um material composto, ou até mesmo submarinos, quando a gente faz o casco, a gente está mexendo na densidade daquele material. Tá? Certo. Então, eu estou usando o aço, que tem uma densidade, né, acima de 2,5, só que quando eu mexo no volume dele, eu estou manipulando uma propriedade física. Certo. Tá? Então, isso faz com que gere um empuxo que faz com que esse navio flutue. Então, quando tu faz essa questão da construção naval, todos os cálculos de estresse, né, das chapas, todos o espaço que tu vai carregar, ou carga, no caso de navios de transporte de cargas, ou de passageiros, no caso de navios de passageiros, tu prevê o que o peso total da embarcação, né, me seja conformado dentro do projeto, de que eu consiga uma densidade menor de flutuabilidade da minha embarcação. Ah, sim. Sim. Então, assim, ó, qual é a força que empuxa sofrida pelo navio, o qual o volume de água que o seu volume desloca? Tu trabalha onde, João? Eu trabalho com construção civil. Então tá. Não, tu nunca viu tu já fosse no terminal marítimo, já olhasse como é que funciona Não, a questão de ocupação já fui, portuária? mas nunca olhei assim com olhar crítico. Então, Olhar quando crítico. a próxima vez que tiver a oportunidade de passar na direção da Barra ali, que tu vê alguns terminais a gente consegue olhar na estrada, cara. E que Sim. tu vê que o navio está colocando carga, né? Ou seja, tô colocando carga. Né? Certo. E como é que eu estou colocando carga, como é que ele não afunda, né? Sim, sim. É porque a gente tem dentro dos navios, né, o que eles chamam de água de lastro, tá? Então, as águas de lastro são colocadas em tanques específicos para isso, em chapas de duplo casco, que na maneira que eu vou colocando a carga dentro dele, essa água é colocada para fora. Ah, ele vai Então, compensando. isso, eu mantenho a minha flutuabilidade. Entendi. Então, olha aqui, ó. É. A força de empuxo quer dizer o quê? Que apesar de serem feitos de aço, os navios são capazes de flutuar porque existe a força empuxo. A força empuxo, ela é menor do que a força peso de um objeto submerso. Então,
Se o objeto está dentro da água, se está lá no fundo, a força contrária ao meu movimento ela é menor do que a força peso. Ou seja, eu tenho materiais que são de densidade maior que a densidade da água. Tá? Quando a força de empuxo é maior, ou seja, a força-peso do objeto, ela é menor. Então, quer dizer que que a força empuxo faz com que ele fique para cima. Tá? E quando ela encontra uma posição na qual ele fica estável, eu tenho essa força empuxo equilibrada. Então, o navio, mesmo quando está com a sua carga máxima, ele consegue flutuar conforme a sua estabilidade, o seu cálculo e a sua previsão de carregamento dele. Tá? Entendi. Então, isso é dado também através do que a gente chama do princípio de Arquimedes. O que ele diz assim? Ó, que a força de empuxo será igual ao módulo da força-peso do fluido que ele desloca pela presença de um objeto em seu interior. Então, quando a gente coloca um objeto dentro do fluido, ele desloca uma quantidade X de fluido, de água, de óleo ou de ar, igual ao seu volume. Então, se este meu volume tem um peso pequeno, ele flutua. Se este meu fluido, se esse meu objeto tem um peso grande em relação ao seu volume, ele afunda. Bom, aí tem aquela historinha que a gente não sabe até hoje se é verdade, né? Ou se faz parte da mitologia grega, né? Que o Arquimedes, né, foi contratado pelo rei da Grécia para saber se o Eurípides tinha roubado dele ou não o ouro. Tinha dado uma quantidade X de ouro, o Eurípides fez uma coroa, né? Sim. E queria que o Arquimedes descobrisse se o Eurípides tinha roubado dele ou não. Aí o Arquimedes descobriu que se pegasse uma quantidade X de ouro puro, eu tinha que deslocar uma quantidade X de água. E aí ele viu que o Eurípides tinha passado a perna no rei, que ele tinha misturado a coroa com o chumbo. Ah, tu vê, né? Tu vê, né? Tem sempre a cara metida esperto. Tá. Então, olha ali, ó. Então, o que diz? Ó? Que o peso da quantidade do fluido que desloca, então, aqui, ó, então, a massa, né, é o quê? É o ρ do produto vezes o volume. Então, a força-peso, olha aqui, ó, a força-peso do volume é o quê? O ρ, o volume, vezes G. Então, como é que a gente faz para entender quando afundar um objeto em um fluido? A gente pode simplesmente fazer uma comparação das densidades. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso, uma bola, né, de brinquedo, de piscina, tem uma densidade muito menor que a água, porque ela está cheia de ar, né? Ela tem uma massa, mas ela afunda. Tá? Agora, se, por exemplo, você pegar uma âncora de um navio, consequentemente ela vai afundar. Sua densidade, ou seja, a sua massa de produto é muito maior. Então, vamos agora a um outro brinquedinho de flutuabilidade. Vamos lá. Para lá no PET. Aqui. Ficou o endereço que ele mandou vir aqui. Comprado a Biogas. Vamos botar o PET aqui, até para tu ver como é que é a entrada dele. PHET PET Simulation. Essa é a tela inicial, tá? Aí tu vai em simulações, tá? De física. Tem física, química, biologia, ciências da Terra, tem de tudo um pouco, tá? Tá. Então, beleza. O que que eu quero aqui? Eu quero de
Flutuabilidade, densidade, onde é que tá esse troço? Reações atômicas, Ley-Hook, moléculas, sob pressão, atrito gravitacional. Cadê esse troço aqui? Eu acho que é isso sob pressão. Olha aqui. Então, aqui, ó. Nós estamos exatamente aqui, ó. Estamos configurados para sistema métrico, a densidade do fluido aqui é água, ó, Tá. e a nossa gravidade, 981. Então, tu imagina aqui, ó, se eu botar um pezinho de 250 gramas, tu tá vendo ali, ó, que o fluido está no mesmo nível, os dois, né? Sim. Ó. Tu viu que deslocou lá? Eu vi, deslocou um pouquinho. Vamos fazer uma outra coisinha aqui, pra gente não ter problema. Olha que legal o manômetro, cara, ó. Legal mesmo. Para medir a pressão. Olha aqui. Olha aqui, ó. Tô botando o manômetro exatamente em cima do nível da água. Né? Olha aqui, ó. Ó. 1131, que é a pressão atmosférica, quilopascal. Ó, 1131, então, ó, pressão atmosférica. Tá. Igual. Tá? Tudo bem. No momento que eu botar 250 gramas aqui, o que vai acontecer com aquela pressão lá? Por que ela aumentou? Claro que eu desloquei água em cima disso aqui, tá? Certo. Aumentou. Ó, ficou mais fácil assim, né? A gente vê, né? Ah, é. O nível, né? Vou botar uma régua aqui também, ó. Beleza. Vou botar mais 250 gramas. 250 quilos. Olha lá, rapaz. Já, ele vai essa tonelagem que tu botou aí, esses quilos, 500 quilos, ele aumentou em pressão praticamente na mesma proporção. Exatamente. Deu 500 mais de pressão lá. Aí se eu botar agora o outro, mais ainda. Tá? Bom, e se eu fizer isso aqui agora, se eu mudar o fluido? Lá. Pô, deu uma baita diferença, hein? Por quê? Pela questão da Olha, densidade. exatamente, a gasolina é bem mais leve, né? Bem Sim. mais leve. Agora, se eu fizer isso aqui, Ó, mudou totalmente, claro. Pô, o mel é dobro, hein? De densidade. Quase o dobro da legal, pressão. né, cara? Bah, muito bacana. Anotei aqui isso aqui para baixar. Tu entra online, tu faz experiências online. Agora, Que olha a legal. sacanagem. Olha a sacanagem que legal. Beleza. E se nós estivéssemos em Marte? Porque em Marte, a gravidade de Marte é 1/6 da gravidade da Terra. Sim. Olha lá. Ah, que loucura. Ah, disparou. Ó, e se eu for para Júpiter, puta que pariu. É mais ainda. Mais ainda.
Que loucura. Então tem outros que tu pode brincar também, tu pode ver o nível de fluido, tá? Densidade do fluido, sem saber. É bem legal, cara, bem legal mesmo. Legal mesmo. Bacana. Bem legal. Ó. Deixa eu Já dá para ver a 3 metros quanto é que dá de pressão. Exatamente, ó. Vamos fazer como se fosse da nossa eclusa lá, ó. A pressão aqui, ó. Por que essa pressão está 1.101.361 kPa? Porque, na verdade, tudo bem, ele está 3 metros abaixo aqui do nível do mar. Certo. Mas olha aqui, ó. O ar tem muito pouca densidade, né? Sim, sim. Olha lá, ó. Dá pouca A diferença. ambiente, olha ali, ó, é 1.101.325. Lá embaixo, ó. Olha lá. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu aumentar, meio metro. Se eu aumentar 1 metro de água, olha lá. Não. Ó. 2 metros. 1 metro. Metro. 1 metro, aumentou praticamente o dobro. É. Se eu aumentar agora ali, ó, em 2 metros. Ó. Dobrou. E se eu aumentar mais 3 metros, então. Ó. O formato, então, é que tem falou, né? O formato do recipiente não faz a diferença, porque agora mesmo ele tá. Não, sabe por quê? Aqui, ó, aqui tem uma pressão, ó, de 130.663 e aqui também vai ser 130.663 na mesma posição. Sim. Olha aqui, ó, os cones são de tamanho invertido, ó. A 1 metro vai estar, ó, 111.390, 111.390. Ou seja, na minha mesma cota, ele está se comunicando, a pressão é igual em todas as paredes da mesma altura. Deixa eu ver. Eu achei que tinha dava diferença, mas não. Não. Vamos lá. Então, tem uns linkzinhos aqui, como é que a gente pode aprender como é que os navios flutuam, tá? Então, o princípio de Pascal nos diz que a pressão do fluido, então, é transferida em toda a sua extensão e também nas paredes do recipiente. Lembrando, então, que a pressão é dada pela fórmula pressão igual a força sobre área. Então, o fluido distribuído horizontalmente, uma camada fina, onde em condições iguais o efeito da gravidade pode ser desprezado. Então, a pressão em todas as direções do fluido é exercida de maneira igual em suas paredes. O medidor de pressão inserido em qualquer uma das regiões do fluido, em uma mesma cota, obtém a mesma medida. Entendi. Então, o fluido, tá, de maneira geral, ele se comporta o quê? Como se nós tivéssemos, né, diversas linhas de pressão, diversas camadas onde eu vou, na mesma altura, eu vou ter a mesma pressão e a mesma força exercida. Então, não importa o tamanho, o formato do recipiente, que na mesma cota a pressão será a mesma. Então, o princípio de Pascal na prática é aplicado na indústria. Então, principalmente macacos hidráulicos, onde a gente pode, através de diâmetros diferentes de fluido, a gente consegue transferir uma questão de proporcional, né, uma força muito maior do que aplicada em uma área menor. Tá? Então, serve para fazer elevação de cargas.
Tá? Show de bola. Então, por hoje é isso aí que eu tinha que conversar com vocês, tá? Tu me Aí, manda semana esse que vem, link depois aí, professora, só um o pouquinho link que eu ali coloco. do navio ali, agora que o senhor